Hoje nós vamos mostrar como que o mapa desenha as possibilidades dessas infinidades de egos diferentes. Na verdade, é bem simples, é um quebra-cabeça, mas é bem simples entender como e por que tudo fica muito diferente. Então vamos lá. Vou botar meu rosto para o lado e vou levantar, antes de qualquer coisa, essa relação que eu tenho aqui de palavras-chave que definem os elementos. Repara que aqui, ó, no fogo e no terra, as palavras que definem eles são antônimos. Moderno, tradicional, impaciente, paciente, entusiasmado, moderado, rápido, detalhista, esportivo, competitivo, honesto, parcial, espontâneo, premeditado, debochado, irônico, líder, chefe, fé, materialista. Antônimos. Antônimos é oposto. Quando eu pego ar e água, a mesma coisa. Antônimos. Então eu tenho sedução, paixão, afoito, cuidadoso, liberto, sentimental, confiante, desconfiado, realista, sonhador, rebelde, recatado, lógica, gosto pessoal e por aí vai. Só que quando eu coloco um do lado do outro, eles se somam. São sinônimos ou assuntos comuns. Terra e água, a mesma coisa. Sinônimos ou assuntos comuns. Então, conclusão da história. Quando eu levanto a possibilidade de um diagrama que monta o ego, só de olhar as cores, eu começo a entender quais são as relações, as contradições, as possibilidades que o ego tem ou foi formado. Então, vamos lá. Vou dar um print aqui. Vou levantar, desculpe não ter organizado antes. Vou colocar aqui o diagrama para começar a brincar com as possibilidades. Veja só. Vamos entender primeiro o quebra-cabeça do ego. O ego é formado por esses 5 espaços de signos, onde eu tenho 2 colunas. A primeira coluna eu chamo de forma de ser, a segunda de forma de agir. Já vou explicar isso tudo. Quem são os 5 espaços? O Sol representa o consciente. Então, eu tenho o signo do Sol e o signo correspondente aonde a casa do Sol. No caso aqui seria a casa 10. Mercúrio representa o raciocínio. Então, eu tenho o signo de Mercúrio e a casa de Mercúrio, que seria a casa 10. E, por fim, eu tenho o ascendente. Entenda bem uma coisa. No meu programa eu mostro com clareza que o diagrama é o rosto. Então, cada signo tem um desenho. Então, eu tenho aqui o Sol desenhando a testa, Mercúrio desenhando as sobrancelhas e o ascendente desenhando o nariz. Ok? Então, vamos lá. Quem são os signos mais importantes? Se o ego é formado por esses 5, obviamente tem uns que são mais importantes do que os outros. Quem são? O signo do Sol, obviamente, é o mais importante. O signo ascendente é o segundo mais importante.
vamos explicar essa história de signo ascendente. Vocês não estão me vendo, né? Vamos explicar essa história de signo ascendente. Entenda bem. Uma coisa, por exemplo, quando você dá a mão para cumprimentar, você está mostrando que signo? O signo que você é ou o signo que te defende? O signo que você se mostra assim? O signo ascendente é a cara que você mostra ao mundo. É a sua apresentação. O que você é de fato é o signo do Sol. Ok? Ótimo. Então, temos a primeira regrinha, e nenhuma regra é estática, todas têm outras possibilidades. Então, imagina aqui o seguinte. Se em vez de Gêmeos eu tivesse Câncer aqui, eu pergunto, quem é o mais forte? O fogo e ar, o vermelho e o verde, ou terra e água, o preto e o azul? Parece que empatou, né? Parece que empatou. Então eu tenho o signo, eu tenho o ego duplo, eu tenho o ego confuso, onde um grupo de elemento fogo e ar ou terra e água é mais forte. E nessa brincadeira aqui do mais forte e mais fraco, eu tenho também a definição do que é o gosto do indivíduo, o que ele não gosta e o que irrita ele. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Imagina essa seguinte situação. Um canceriano que tem Sol e Mercúrio na casa 10, Capricórnio, com um ascendente Leão. Esse indivíduo gosta de quê? Do que tem maioria no ego, terra e água. Ele não gosta de quê? Do que tem minoria no ego. No caso aí, o leão, que está em minoria, que é o fogo. E o que irrita ele? O ar. Por quê? Porque o ar, além de estar no grupo em minoria, está ausente. Qualquer coisa que o ar vá falar para esse tipo de indivíduo, que tem como terra e água o mais importante, nada do ar falando vai agradar eles. Por quê? O ar é jovem, o terra é maduro. O ar é aventureiro social, o câncer é familiar, sentimental. Tudo que o ar quiser falar não vai agradar, então irrita. Mas como esse indivíduo tem um tanto de leão, ele vai espelhar, inclusive, nos que são influenciados pelo elemento fogo, para mostrar o quanto que ele não gosta do leão dele. Por quê? Porque está em minoria. Então, nesses conjuntos, eu consigo encontrar o gosto, não gosto e me irrito. Vamos nos divertir aqui com mais algumas possibilidades. Se ficou claro que o signo do Sol é o mais importante e o ascendente é o segundo, naquela relação que eu tinha Câncer aqui, empatou, porque era 3-2. Aqui eu tenho 3 signos, terra e água, que empatou com os 2 mais importantes. E mais, entenda bem, empatou ou é maneira de falar. Por quê? Porque no decorrer do ano, quando o Sol vai mudando de signo,
ele vai fortalecendo o grupo de elementos que ele está. Se entrou em Áries, que é o primeiro, essa pessoa ficou fogo e ar. Mas quando entrou em Touro, ela é terra e água. Quando vai para Gêmeos, ela voltou a ser fogo e ar. Quando ela vai para Câncer, voltou a ser terra e água. Então, esse negócio de que empatar é maneira de falar. Por quê? Porque vai oscilar por conta da presença do Sol, ora de um lado, ora no outro. Agora, vamos lá. Imagina essa situação aqui. Se o Sol é a essência, essa pessoa tem essência do elemento ar, se apresenta como fogo, tudo bem, que o fogo se dá com ar, mas na hora de raciocinar, ela é terra e água. Vamos piorar a situação? Uma pessoa tem essência ar, mas tem o raciocínio e a apresentação terra e água. Outra confusão. Vamos fazer uma outra situação? Imagina essa situação aqui. A primeira coluna é ar, a segunda coluna é terra e água. Então vamos explicar qual é o conflito que existe entre a primeira e a segunda coluna. Entenda bem. Quando você nasce, você é o signo do Sol. Quando você começa a falar e raciocinar, aí o signo do Sol se soma à influência do raciocínio, que pode ser uma soma harmônica ou não. Ou não. Ok? Quando a criança, primeiro era o signo do Sol, depois se somou o signo do raciocínio. Quando ela vai para a escola pela primeira vez, aí ela é obrigada a começar a mostrar a cara que ela tem de defesa. Então entra o ascendente. Mas dos 14 aos 40, ela passa a ser mais o que age do que realmente o que é. Porque na vida adulta, você não é a criança que está em formação dentro do seio familiar. Não, você está na rua. Ninguém te conhece, mas todo mundo vê a forma como você age. Então, a forma de agir dos 14 aos 40 se fortalece. Então, a primeira coluna como que se perdesse força para a segunda. Então, imagina se na segunda eu tivesse o signo de Câncer na divisa com Leão, ou mesmo sendo Câncer. Então, a pessoa nasceu geminiana e, a caminho da maturidade, se mostra terra e água. Isso é que é a idade da loba, isso é que é a crise dos 40. Porque que quando chega nos 40, fala, não sou mais isso, quero ser aquilo. Não sou mais a primeira coluna, sou a segunda coluna. Então, dentro do ego, eu tenho definição quais são os signos mais importantes. 2, definição quais são os grupos mais importantes. 3, definição de contradições quando a essência do Sol é contrariada pelo raciocínio e pela apresentação, ou só pela apresentação, ou só pelo raciocínio. Outra contradição, primeira coluna, segunda coluna. Agora vamos lá. Quando
quantas combinações de signos eu tenho dentro dessa coluna. Entenda bem, cada signo eu tenho palavras-chave que são completamente umas diferentes do interesse das outras. Vamos lá. O Gêmeos, o Sagitário, generoso, líder, debochado, filósofo, otimista, espalhafatoso. Vamos comparar com Capricórnio? Não tem nada a ver. Teimoso, disciplinador, chefe, ciumento, desconfiado, pé no chão, materialista. Vamos comparar com Libra? Crítico, lógico, teimoso, popular, confiante, virgem, detalhista, perfeccionista, servil, trabalhador, leão, é o rei, é o ator principal, é o egocêntrico. Câncer é manipulador, teimoso, egoísta, matriarca, tudo pelo gosto, tudo pela família. Então, esses interesses de cada signo se somam dentro daquele conjunto de 5 signos para criar possibilidades diversas. E mais, da mesma forma que eu tenho aqui um texto que mostra palavras-chave para cada signo, eu tenho um texto que mostra atitudes peculiares de cada signo, para provar que as atitudes que o indivíduo já adulto ou ainda adolescente ou o que for, essas atitudes que ele chama de sua, não são suas, são do signo. Quando a alma percebe que é um jogo, ela passa então a administrar as peças do tabuleiro, usando de quê? Cada texto desse aqui de signo, eu encontro coisas que são virtudes, coisas que são caminhos para problemas. Então eu pergunto, existem virtudes e defeitos? Eu respondo que não. Por quê? Uma virtude feita na hora errada é um defeito. Um defeito feito na hora certa é uma virtude, é um acerto. Então o que vale é a hora. Quando a alma percebe a hora que vai utilizar de cada uma das possibilidades, que lhe foram apresentadas, possibilidade Gêmeo, possibilidade Capricórnio, possibilidade Câncer, dentro do ego. Se ela percebe que, nesse caso, na hora de se divertir é Gêmeos, na hora de tratar a família é Câncer, na hora de cuidar do trabalho é Capricórnio, e se mudar, dar é ruim, sabe? Vai se divertir sendo Capricórnio? Pô, vai ser só ironia e chatice, porque quer mandar em todo mundo. Quer comandar a família sendo Gêmeos. Como é que uma criança, o geminiano, vai cuidar de uma família? Não, tem que ser o lado Câncer. Cada um tem a sua hora para agir melhor. Então, percebendo isso, tudo fica simples. Quando o indivíduo é apresentado ao mapa que ele tem e identifica, eu tenho essa e essa peça para jogar. Pronto. Eu sou Sagitário, meu Sol e Mercúrio estão em Libra e meu ascendente é Gêmeos. Eu não tenho mais nada, eu só tenho esses 3 para trabalhar. Então, esses 3, na hora certa, eu tenho que arrumar um jeito. E quando eu tiver que fazer uma coisa séria, eu não tenho tempo signo sério. Na hora que eu tiver que fazer uma coisa séria, eu vou ter que imitar os outros. Não tem outra alternativa. Agora vamos lá, vamos voltar a falar dos signos. Vamos voltar a falar das possibilidades do ego. Entenda bem, aqui dentro do ego, eu ainda tenho a seguinte informação. 1. Se o consciente, que é regido por esses 2 signos, encontra nos aspectos, ângulos entre os astros, aspectos negativos entre esses 2, o consciente está
desafinado. Se tanto o regente de um signo como do outro fazem mau aspectos com o Sol, que é o dono do consciente, meu consciente ficou desafinado. Um consciente desafinado é tendência compulsiva. A compulsividade tanto leva ao vitimismo, como leva ao vitimismo que leva aos vícios. Então, olhando os regentes dos signos do consciente, eu já tenho essa informação. A mesma coisa, se o raciocínio é regido por 2 signos, e esses signos fazem maus aspectos, a pessoa pode ter um QI maravilhoso, aí que eu tenho um vídeo que explico a história do QI, mas se estão fazendo mau aspecto, a pessoa vai sofrer de indecisões. Veja só aqui uma coisa, que eu esqueci de dar essa possibilidade. Se... Aqui eu posso botar os dois já direto. Se o consciente tem os 2 signos na divisa, Gêmeos com Câncer, Capricórnio com Aquário, eu pergunto, esse sujeito vai conseguir ter um consciente equilibrado tendo tantos signos a falar? Não, compulsividade e vícios. Mesma coisa aqui embaixo. Se for no raciocínio, indecisões. Quando existem maus aspectos entre os regentes, eu percebo que na sala, vamos chamar de sala, na sala do ego, os personagens, que são os signos, não se dão quando os aspectos são negativos. Quem manda no teu ego são 5 personagens e 3 deles não se dão entre eles, você sofre de depressão. Simples entender isso. Quando você tem dúvida se é um signo ou outro porque está na divisa, se é um signo ou outro que está na divisa, essa dúvida leva a baixa estima. Você não sabe o que você é. Mas a partir do momento que você vem à consulta e percebe que o texto te explica quem é um e quem é outro, e você percebe que tanto pode usar de um como de outro, o que era dúvida vira vantagem. Você tem 2 possibilidades. Quando você vê e entende, a tua alma vê e entende as peças que tem a mais, não se confundindo, pronto, resolveu o problema. Então, acredito que fechando o assunto do ego. Um resuminho rápido. 1. O ego são esses 5 espaços de signo, que eu posso relacionar tanto o signo em questão, como os 2 signos, caso eles estejam nas divisas. Outro, o Sol é mais importante, o ascendente é o segundo mais importante. Fogo e ar contra terra e água. Eu olho e identifico. O ego é harmônico? Vamos lá, o que é um ego harmônico? Esse ego aqui é harmônico. Por que eu chamo de harmônico? Só tem fogo e ar. Ok? Vamos lá, um ego confuso. O ego confuso tem muito
de um grupo, fogo e ar, e pouco de outro. Um ego duplo. Um ego duplo foi 3 contra 2, que na verdade, como esses dois são mais fortes, empatou. Empatou. Então, o ego duplo oscila com a presença do Sol. Tenho 2 colunas. A primeira coluna conta o início da vida até a adolescência. A segunda coluna mostra o que a maturidade vai fazer com o indivíduo. Forma de agir. Olhei para o ego, sei se é harmônico, se é duplo, se é confuso. Já no outro vídeo, eu expliquei o que é o superego. O superego vem do inconsciente. Para se defender, esse sujeito aqui, para se defender, se a lua dele está no elemento água, no caso aqui na casa 12, para ele se defender, ele vai querer que o ego finja que é sentimental e familiar. E ele não é, porque ele não tem água. Mas ele vai querer que finja. Esse negócio de fingir, e o ego fala assim, tu tá maluco, eu não sou isso. Aí a pessoa está lá fazendo porque o inconsciente fortalece esse gosto. A pessoa fica meio desequilibrada, não entende. Chegou na consulta e entendeu o que faz o inconsciente se meter no ego, resolve. Tudo que você não entende te assusta. Tudo que você passou a entender, ficou claro. Vai se magoar, vai se chatear, por quê? Então tem o vídeo do superego, vai lá ver o vídeo do superego. O ego, ele é o dono da cocada preta, ele manda e desmanda na personalidade inteira. Então o ego está aqui, o inconsciente está na lua e os gostos sentimentais estão aqui embaixo. Na maioria das vezes, os gostos sentimentais da mulher é Marte, do homem é Vênus, se faz parte da minoria, o ego vai brigar com o amor escolhido. Então, o ego, não aceita as imposições do inconsciente. 2, briga com quem você quer amar. Estraga o clima de namoro, acaba o prazer, não tem mais por que dar perdão. Muitos relacionamentos acabam por palhaçada do ego. Você vindo e entendendo quem é o ego do corpo, que o mapa determinou para o corpo que você vai viver, você passa a comandar, a entender o que fazer, administrar, aturar, contornar alguma coisa. Tudo tem jeito a partir do momento que você entende que não tem solução. Se não tem solução, tem que contornar. Ok? Então, eu acho que nessa minha confusão, eu mostrei por alto todas as possibilidades que o ego tem, além de todos os vídeos que falam de pânico, esquizofrenia, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, dificuldades sociais, ansiedade. Tudo o ego pega como se fosse dele e adora se martirizar com essas palhaçadas. Quando você percebe que é você alma contra o corpo e entende como que o ego quer comandar a orquestra dele, você faz com que a orquestra fique afinada ao seu gosto e não ao gosto de se martirizar dele. É simples. Vai lá para a terapia dos psicólogos. Eles vão ficar te
dando opiniões, te mostrando que o ego tem que resolver os problemas do ego. Como é que o ego vai resolver os problemas do ego? Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para se repetir. Agora, quando você vê o mapa e entende o que os psicólogos querem te explicar, aí ficou tudo muito mais fácil. Eu não quero falar mal dos psicólogos, eu quero mostrar o caminho para eles entenderem qual é a personalidade de fato do paciente, para que o paciente consiga, junto a ele, se resolver.